Acho que voltaram todos já, né? Ou falta alguém? Mas acho que já deve estar a maioria, né? Acho que falta só uma pessoa, que eu não me lembro quem. Ah, o Colaut, Deus o livre. Deu certo, hein, Colaut? Conectou? Saindo o som para vocês? Aqui tá. Beleza, professor. Tranquilo. Maravilha. Compartilhar de novo aqui, então. A nossa telinha da Globo aqui. Uma pergunta, pessoal. Estou com uma imagem aqui na tela, que é uma máquina de arremessar bola de tênis. É usada em academias, escolas de tênis. Não sei se alguém já viu, mas ela tem duas... Aqui você tem um reservatório de bolinhas e que vão caindo praticamente por gravidade. E na extremidade, você tem dois roletes girando em sentido contrário, né? Porque a bolinha, quando a bolinha chegar aqui, para expulsar ela com uma alta velocidade, né? Eles têm que estar girando em sentidos contrários, né? Acionados por motor, que pode ser um ou dois. Daí eu pergunto para vocês, existe teoria de controle? Isto é um sistema dinâmico? Ou não é? Acho que é, né, professor? Acho que é. Com certeza. Ele é um sistema dinâmico, sim, porque você tem movimentação, você tem um funcionamento. Então, tudo que tem um funcionamento, uma movimentação, vai ser um sistema dinâmico, né? Exemplo, o sistema solar. É um sistema dinâmico, o sistema solar? Com os planetas? Sim. Claro. Ficam em movimento, num equilíbrio de forças, né? Um equilíbrio dinâmico de forças, tanto é que mantém as órbitas, né? E aqui, é malha fechada ou é malha aberta aqui, pessoal? Uma maquininha como essa. É um sistema dinâmico de malha fechada ou malha aberta? Aberto? Certeza que é aberta. Porque, você veja, por mais que a gente não conheça essa máquina assim, não tenha visto pessoalmente, mas a velocidade dos roletes é constante. Então, não tem variação nenhuma, não tem retro.
informação, retroalimentação, não existe feedback, né? Ele fica trabalhando continuamente, que nem o forno. Quando se coloca lá no médio, ele fica liberando uma vazão de gás, não importa se vai esquentar pouco ou muito, e aqui também. Se o atleta está caído lá na frente, se está ventando pouco ou muito, né? Não interessa, ele manda a bolinha. O negócio dele é esvaziar o reservatório. Então, isso é um sistema dinâmico, tem teoria de controle, só que é de malha aberta. Beleza. Agora eu vou mostrar um caso para vocês aqui que eu acho que não é. Esse aqui, alguém está reconhecendo o que é isso? Caixa d'água. Verdade. Alguém já viu o sistema de abrir e fechar a água da caixa d'água? Alguém já? Acho que quase Já. todo mundo, né? Quem já teve falta d'água conhece uma caixa d'água. Né? Falta d'água ou falha do sistema, já sabe, né? Uhum. Eu já tive que trocar uma dessa aqui, porque não fechava, e aí começou a vazar e goteira. Aí já tive que fazer a troca desse. Isso aqui é um mecanismo bem simplesinho, né, de plástico. Ele, com o tempo, ele estraga mesmo. E os mais antigos enferrujam aqui dentro, que era de ferro. Daí que não fecha mesmo. Ué, Gosto da água. Oi? Aí veio com gosto da água. Pois é. Isso aqui é um sistema dinâmico? Sim. Opa, certeza. Você tem a água entrando, a caixa, o nível subindo. Certamente um sistema dinâmico. Tem teoria de controle aqui ou não? Tem. A boia. Tem. Opa, verdade. Claro que tem, senão não fechava, né? Vazava, ficava derramando. E agora vocês vão me ajudar. Malha fechada ou malha aberta? Malha fechada. Malha fechada, verdade. É isso aí. E agora aqui, ó. Eu quero reconhecer na caixa d'água. Eu quero reconhecer quem que é o input e quem que é o output da caixa d'água. Me ajudem. Quem que é o input, quem que é o output, falando em termos de sinais, assim, da caixa d'água. O de saída é a boia, professor, que daí ele controla. Contanto que tem. Está relacionado à boia. Alguém quer complementar? Alguém Seria quer altura, ajudar? o nível ali? Hã? Altura e o nível? Joia? Joia! O nível. O nível da caixa, o quanto de água, né? O nível, a altura. Isso, isso. E isso é o quê? Input ou output? Acho que é input, né? Certeza, né? Isso é o input, porque quando ele chega num certo nível, isso é um sinal. Claro que a boia, como falou o colega no início, a boia faz parte do controlador, né? Vamos dizer assim, né? Que detecta, é um sensor, né? Posso chamar a boia de sensor, pessoal? Não? Uhum. Sim. Certeza. Ele só não é eletrônico, é mecânico, né? Mas é um sensor que detecta o nível, a boia é um sensor que detecta o nível. E ela transmite um sinal, não é eletrônico, mas tem, né? Não sei se vocês já viram tem um máximo e mínimo para caixa d'água, né? Eletrônico, né? Já viram em loja de material de construção? Não. Ele é um dispositivinho assim, que dentro dele tem uma pequena boiazinha, mas ele é eletrônico, você põe embaixo, daí você põe um outro em cima,
E aí você faz tem manualzinho, só que daí aqui não é uma boia. O que que vai aqui daí para funcionar eletrônico? O que que coloca aqui no lugar de boia aqui para que você use eletrônico de abrir e fechar? Motor elétrico? Elétrico é um solenoide, né? Solenoide que abre e fecha por campo eletromagnético. Isso? Daí quando ele chega lá no final, como é que eles falam? Sensor de máximo e mínimo, parece. Chega lá no final, ele emite sinal, manda encher. Chegou em cima, ele emite sinal, manda fechar. Aliás, manda abrir, né? Quando está embaixo, manda fechar quando está em cima. Mas a velha boinha é show, né? Resolve. Então a nossa boia é um sensor, emite um sinal mecânico, uma vareta, né? Então aqui tem teoria de controle, ele é de malha fechada. O nosso input é o nível de água. E o que que é o nosso output? O que que é a... Porque nós vimos aqui, ó, que nós temos tanto o input quanto o output. Falamos que o input é o nível da água. E o output seria o quê? O output para esse sistema. O ângulo da válvula ali? Pode ser. Pode ser. Ah, Quanto o ela ângulo. libera. Isso. Joia, maravilha. Pode ser até o ângulo da própria vareta, né? Legal. A vazão aqui, isso não seria medido, né? Mas é o quanto que está aberto ou fechado, né? Resumindo, né? Se o nível da água está baixo, a abertura aqui vai ser máxima, né? Uhum. Ótimo. Então, o nosso input, ele é o nível da água e o nosso output é a abertura da válvula. Só que talvez você tenha que considerar o ângulo da haste, se você quiser medir, né? Mas em resumo, é isso. Então, você veja, um sistema bem básico, simples, se você não identificar bem certinho quem é quem, no teu diagrama de blocos da teoria de controle, você não consegue projetar bem e ter boa eficiência entre, ou melhor, eficácia, né? Entre o que você projetou e o sistema real que você pretende confeccionar. Principalmente se envolve muito dinheiro, assim, né? Beleza. Até aqui tá tranquilo, pessoal? Beleza, professor. Jóia. Agora, meus amigos, é o seguinte. Para que a gente avance na nossa disciplina, a gente vai precisar compreender que a modelagem matemática ela está por trás dos sistemas. Então, por trás dos teus projetos de teoria de controle, né, existe uma modelagem matemática, existe um relacionamento, porque você veja, você relaciona variáveis diferentes. Por exemplo, no caso agorinha da caixa, aqui, ó, vou voltar. No caso da caixa, você relaciona nível de água, isso é altura, com abertura de válvula, que pode ser vazão, que pode ser ângulo. São variáveis diferentes que você quer relacionar para projetar bem o teu sistema de controle. No caso do veículo,
que a gente usou nas aulas, a aula anterior e essa, você mede velocidade aqui, mas entrega, entra com voltagem ou amperagem na bomba de combustível. Então, notem que são variáveis diferentes, que gera assim, uma modelagem matemática mais sofisticada. Não é assim uma modelagem matemática de sistema linear básico, assim, x mais y igual a não sei o que e 2x menos y igual a não sei o que lá. Ele não é uma modelagem matemática básica e nem é linear. Linear é quando que uma modelagem é linear? Me ajudem. Quando que eu olho assim para um sistema matemático e digo que ele é linear? Exemplo. X mais 1 igual a 4. É linear ou não é linear? É linear? Por quê? Só de... Por que x mais 1 igual a 4 é linear, matematicamente falando? Existe a variável? Qual que é o expoente do x, neste caso? 1. Hã? 1. 1. Então, quando o expoente da variável é 1, o sistema é chamado de? Linear? Linear. Perfeito. E se eu tivesse em x ao cubo menos x igual a 7, é linear? Não. Não. De forma alguma, tem um cubo lá. Então, pessoal, a teoria de controle, que começou lá nos anos 1800 e vem até hoje, vai continuar, ela conseguiu acontecer porque eles conseguiram entender o uso da matemática por trás dos diagramas de blocos, através de modelagens matemáticas mais sofisticadas que para sistemas não lineares, modelagens matemáticas. Porque modelar matematicamente é você pegar um sistema dinâmico, real, como um veículo, como um sistema planetário, enfim, uma caixa d'água. Modelar matematicamente é você pegar um sistema dinâmico, real, e escrever equações que descrevam o comportamento dele. Faz sentido? É claro assim a ideia de modelagem matemática para vocês? Sim. E aí, pessoal, a teoria de controle, toda ela se baseia, moderno, né? Nas transformada de Laplace. Já viram? Já. Dominam? Aí isso é difícil, mas... Não vamos exagerar, né? Não. Não vamos perder a amizade assim, né? Tão cedo. Vai devagar aí. Isso. Ó, pessoal. Então a gente vai ter que relembrar um pouquinho a transformada de Laplace. Vocês viram em qual disciplina? Cálculo. Maravilha. Então, pessoal, nós vamos precisar da transformada de Laplace agora. A gente vai ter que relembrar. Então, o que é a transformada de Laplace? A transformada de Laplace, ela permite isso na teoria de controle. Permite que a gente relacione
variáveis diferentes, tipo velocidade e tensão, vazão com altura, pressão com amperagem. É isso que a transformada de Laplace vai nos ajudar. Relacionar variáveis diferentes de uma forma mais simplificada. Então, vamos lá. Primeira coisa importante da transformada de Laplace é que você consegue, por exemplo, que eu grifei aqui, você consegue converter uma função que se baseia em tempo em outra função que se baseia em frequência. RPM, por exemplo, é frequência. Hertz, né? E vice-versa. Né? Então, essa é, por exemplo, a primeira grande característica matemática, o grande benefício que ela nos traz é esse. Converter uma função baseada em frequência em outra em tempo e vice-versa. Né? E aqui, no meu texto aqui, depois eu vou disponibilizar para vocês, ele está dizendo que você consegue relacionar informações de entrada com informações de saída de uma forma mais simplificada, mantendo a veracidade, assim, sem implicar em erro, né? Para análise de sistema. Sistema, no nosso caso aqui, de engenharia. Né? E aqui tem uma outra frasezinha que é boa da gente guardar, que a transformada de Laplace, ela converte uma equação diferencial, porque tem muitas funções, muitas modelagens, pessoal, matemáticas na área de engenharia de ponta, elas são equações diferenciais, sistemas de equações diferenciais. E você consegue converter isso numa equação algébrica. Você pega assim, aquele negócio bem cabeludo, assim, todo cheio de derivada parcial, e consegue, pela transformada de Laplace, converter numa equação algébrica, que só tem multiplicação, divisão, soma e subtração. Algébrico puro. Então, é um grande benefício, né? Estão lembrando aí mais ou menos? Inclusive, ele comenta aqui que foi a partir da Segunda Guerra Mundial que começou a ser bastante aplicada na área de engenharia, ou seja, teoria de controle. Então, vamos ver aqui se o bicho é feio ou não é feio. Vamos ver. Ó, a representação matemática, as letras, né? A notação dela é dessa forma. A forma pura dela, que chamam, por que bilateral? Pura ou bilateral? Porque, como na definição que o Laplace fez para ela, na definição vai uma integral, daí tem um def ali, integral definida, né? Porque ele vai de mais até menos. Aqui está infinito porque é forma geral, né? Tá uma forma geral. Então, ela é chamada de pura ou bilateral porque vai tanto de menos para mais. Né? E a representação, a notação matemática é essa. Ó, eu tenho uma função t, né? Uma função baseada em tempo. Então, pode ser
a velocidade lá, pode ser a altura da caixa d'água. Então, qualquer sinal que está vindo para mim, ele vem em forma de função. Sobre essa função, eu aplico a transformada de Laplace. Então, quando tem assim essas chaves e a letra B maiúscula, matematicamente é isso. Eu estou aplicando a transformada de Laplace sobre a função f de t. E o resultado vai dar a integral da função vezes número de Euler elevado a menos S vezes t, em que S é uma variável que surge, quando se aplica a transformada, surge uma variável baseada em frequência. Então, até aqui é notação matemática, né? Só que, assim, como na prática você sempre trabalha com o valor do sinal da grandeza, né? É muito comum não se trabalhar com intensidade, né? E não com menos, com mais, né? Aí ela vai ter essa forma unilateral da transformada de Laplace. E a forma unilateral já fica escrita dessa forma. Veja, é um L, né? É um L diferenciado, né? Colchete, chave, f de t. Daí fica limite da integral definida, né? Com uma letrinha alfa aqui tendendo a zero. Então, vai de zero até mais infinito. Ou seja, é uma integral definida, né? O limite aqui está dizendo isso, que a integral vai de zero até mais infinito. Na verdade, a gente não vai fazer todos esses passos aqui, porque tem tabelas que eu vou mostrar na sequência para vocês. Tem tabelas que vão nos ajudar, dependendo da função, a gente já vai ter assim o resultado para aplicar direto. Que o nosso foco não vai ser, pessoal, não se preocupem, que o nosso foco não vai ser assim ficar deduzindo matematicamente. O nosso foco vai ser aplicar a teoria de controle em sistemas dinâmicos, principalmente de malha fechada, que são os mais requisitados no mercado, né? Então, mas eu só estou mostrando para vocês a origem dela, né? Só para que a gente não entre seco assim, né, nas tabelas de transformada de Laplace, né? Então, não vamos precisar decorar esses passos, não se preocupe. Só para saber, né, de onde que vem. Muito bem. Daí aqui a gente tem, então, a forma unilateral dela. E a notação fica assim, pessoal. Se eu pego uma função baseada em tempo, f de t, e aplico a transformada de Laplace, ó, L Laplace chave, eu vou obter, vai ficar igual esse conjunto de operadores aqui, ó, limite, integral, vai ser a função, a nova função f minúsculo se transforma na função f maiúsculo após a aplicação de Laplace, em vez de ser baseado em tempo, agora está baseado em frequência. E aqui um outro exemplo mostrando o contrário, né? Ele aplicou Laplace numa função gzinho baseada em tempo, né? Obteve um gzão maiúsculo. Então, sempre que a letra for maiúscula é porque já recebeu, já virou Laplace. Quando ele ainda é minúsculo, dentro de teoria de controle, nos livros, é porque ele ainda não teve a transformação em Laplace. S, T, tempo, S, frequência. Até aqui eu só falei da notação, tudo bem? Ok. Tá. Daí é o seguinte, aqui tem dois exemplos, só para demonstrar a aplicação de Laplace usando a forma unilateral, quando f de t é uma constante, 1, e quando f de t é uma variável t.
Então está aqui. Ó. Quando f de t é uma constante 1, a dedução de Laplace vai, utilizando lá, voltar aqui um pouquinho, utilizando então a forma unilateral, que é limite da integral definida, você vai ter, substituindo no lugar de f de t1, você vai ter a integral, né? E usando as tabelas de integral, né? Limite da integral, né? Você vai ter, integrando a função e elevado a menos st, né? Você vai ter esse módulo aqui. Mas como é limite disso, o resultado da integral está aqui. Se você pegar as tabelas de integral lá, pessoal, você vai achar, né, que integrando por partes, né, esse módulo aqui, você chega nesta fração. E daí o limite disso, com o azinho tendendo a infinito, né, o número de Euler elevado a um número muito grande, né? Só que como tem um expoente negativo, esse número muito grande transforma isso aqui num número muito pequeno, porque fica inverso, né? Como o expoente está negativo, fica 1 sobre, aqui fica muito pequeno. Então, na teoria de limites, vai ficar 1 sobre S. Porque todo esse bloco aqui ficou muito pequeno. 0,0000. Porque o A tende a infinito. Mas aqui, como está negativo, fica 1 sobre. É um número muito grande, mas é embaixo, no denominador. O que transforma esse bloco em algo muito pequeno. Dá para mais ou menos entender? Sim. Então, uma função f de t igual a 1, com a aplicação de Laplace, se transforma em 1 sobre S. Essa passagem que a gente vai fazer, essa sequência que nós vamos adotar. Né? E aí, para poder usar as teorias de controle de malha fechada. Compreender, na verdade. Né? E aí, pessoal, se eu tiver uma função que, em vez de ser 1, igual estava ali em cima, ela for t, variável t, substituindo na forma unilateral, substituindo, como foi substituído o número 1, só que agora é uma variável, que daí muda um pouquinho. E integrando por partes de 0 até mais infinito, né, a gente vai chegar em 1 sobre S quadrado. Né? Aqui está toda a passagem matemática, né? Que na verdade é uma integral por partes. Com o limite na frente, claro. E aí a conclusão é que, generalizando, é só um exemplo, porque tem vários tipos de função. Generalizando, aplicando Laplace sobre uma função t elevado a n, você vai ter como resposta isso daqui. No primeiro caso, o t, para que desse 1, o t estava elevado ao quê, pessoal? Para que desse 1. O t estava elevado a quanto que eu elevo a variável t para que dê 1? 0. 0, ótimo. Então você veja, no primeiro caso lá, o t valia 1 e o n era 0. Se você substituir 0 no n e 1 no t, você chega em 1 sobre S. 1 sobre S. Né? Agora, no segundo caso,
em que você tem f de t igual a t, f de t igual a t. Então, o nosso t é t mesmo e o nosso n é? Para f de t igual a t. O t é t mesmo. E o n? Quanto que é o n que está escondido aqui? Vale quanto? Vale 1. Daí se substitui. Né? No lugar de n, você vai ter o valor 1. Né? Ó, vai ficar 1 sobre s quadrado, porque 1 fatorial. Quanto que é fatorial de 1? Ele mesmo. 1, ó, joia. E 1 mais 1? 2. 2, ó, s quadrado. Daí se me diz assim, pô, mas que chato isso. Por que eu não posso usar as funções originais de velocidade, de altura, de vazão? Por que eu vou ter que aplicar Laplace? Nós vamos ver na sequência, não sei se hoje dá tempo, que a gente não consegue relacionar uma função de torque com uma função de voltagem, uma função, porque são variáveis distintas. Fica um sistema impossível, pessoal, sem solução. E aí o Laplace, ele trouxe esse grande benefício de relacionar funções que, num primeiro momento, não são relacionáveis. E aí vão passar a ser, aplicando Laplace. Beleza? Beleza. Pessoal, qual vai ser a atividade da semana? Eu vou passar 2 exercícios para você pegar a forma unilateral de Laplace e chegar na função final. Só dois exercícios, direto, curto. Eu vou passar a função lá nas atividades. Você pega essa fórmula. Eu vou passar assim, f de t igual a alguma coisa. Só que eu vou passar 2 casos, bem simples, objetivos. E você vai aplicar Laplace e vai chegar. O teu não vai dar assim. Ele não vai dar assim 1 sobre S. Porque eu vou passar uma outra função. E também não vai dar 1 sobre S quadrado. Mas vai dar alguma coisa numérica em cima e S elevado ou somado com alguma coisa embaixo. Em cima vai ser número, embaixo vai ser letra. Certeza que vai dar. Pode ser daí, pessoal? Seguindo esses passos aqui. Pode. E para que a gente, na próxima aula, já comece, e daí eu vou falar de função de transferência, que é o básico da teoria de controle. E a gente precisa ter entendido o Laplace, sabe? Para poder falar de função de transferência. Tranquilo? Tranquilo? Pessoal, podemos encerrar por aqui hoje? Podemos. Vai ficar lá o chat lá pra gente fórum lá? Vai. Já vou abrir daqui a pouquinho para vocês. Beleza. A gente conversa ao longo da semana. Tá, isso acho que vai ter papo. Sem problema. Estamos aí para isso. Muito obrigado, pessoal. Nada. Valeu, professor. Professor, até mais. Estamos lá no fórum, lá, à disposição a semana toda. Falou. Tranquilo, professor. Boa semana para vocês. Valeu, professor, também. Boa Valeu, noite. professor. Obrigado. Valeu, professor. Até mais. Obrigado. Vamos lá, Tchau, pessoal. tchau. Vamos para cima, não podemos animar. Abraço. Abraço. Valeu. Falou, professor. Até mais. Falou. Obrigado. Falou, professor. Valeu, obrigado.